Ao contrário da responsabilidade civil, que surge em virtude da ocorrência de um dano ambiental e sua reparação é aplicada na esfera judicial, a responsabilidade administrativa ambiental resulta do exercício do poder de polícia estatal. O poder de polícia, ainda de forma genérica, foi prevista no artigo 78 da Lei Federal 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional. E ele consiste na atividade estatal que regula a prática de atos comissivos e omissivos do administrado a fim de priorizar o interesse público. Vamos ler então a definição do poder de polícia no Código Tributário Nacional? O artigo 78 vai dizer o seguinte: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Bom, vocês podem entender que esse poder de polícia é basicamente a prerrogativa da administração pública que vai legitimar a intervenção estatal na esfera jurídica do particular em defesa de interesses maiores relevantes para a coletividade, sendo que esse poder de polícia ele tem que estar sempre fundamentado em lei anterior que discipline e defina seus contornos. Então, o poder de polícia ele está sempre atrelado à lei. Então, o poder estatal ele tem que agir e disciplinar os comportamentos com base na legislação. Pegando essa ideia da lei anterior que discipline e defina os atos administrativos, pegando essa ideia eu preciso de uma lei anterior que disciplina e defina os contornos desse poder de polícia, é importante vocês perceberem que essa responsabilidade administrativa ela vai estar diretamente ligada ao quê? A ideia de competência. Tanto a competência material, que é aquela que é ligada à execução de atos administrativos, quanto a competência legislativa, que é a capacidade de editar leis. Todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e município, eles podem editar normas estabelecendo infrações administrativas, seja com base na competência comum, como forma de administrar os bens ambientais que estão sob sua competência, ou ainda na questão da competência concorrente e exclusiva de interesse local. A competência remanescente, suplementar, elas também vão autorizar, mas via de regra, as normas estabelecidas pelos estados em matéria ambiental vão se fundamentar na competência concorrente, enquanto que as normas ambientais municipais vão se fundamentar nessa competência exclusiva de interesse local. Então, uma das coisas que é importante frisar é que, no caso da responsabilidade administrativa, o meu foco são as infrações administrativas. E o que são essas infrações administrativas? Vamos pegar aqui a lei? O artigo 70 da Lei 9.605 de 98 define a infração administrativa ambiental como toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Enquanto que o artigo 2º do Decreto 6514 de 2008, que justamente visa regulamentar a responsabilidade administrativa
No âmbito federal, vai dizer que é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. É importante vocês saberem que aqui eu queria chamar a atenção para vocês, né? As definições são basicamente a mesma. A infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, proteção e recuperação do meio ambiente. Por que eu li isso 2 vezes? Porque é importante que vocês percebam que em ambas as definições se usa a ideia de regras jurídicas. E essa definição de regras jurídicas, ou seja, atrelar a responsabilidade administrativa à existência prévia de regras administrativas, tem um efeito prático. Quer dizer que se admite que as infrações administrativas possam ser determinadas por leis em sentido amplo, o que inclui não só a questão das leis que são emitidas pelo legislativo, mas também decretos que são emitidos pelo executivo e as resoluções que podem ser editadas por qualquer órgão que pertence ao CISNAMA. Então, como eu uso esse termo regra jurídica, o formato em que se apresenta essa minha responsabilidade administrativa é muito mais amplo. E dessa forma, o que isso quer dizer? Que as obrigações ambientais elas têm que estar previstas em lei, mas podem e serão regulamentadas em atos administrativos normativos, o que faz com que essa responsabilidade administrativa tenha um alcance enorme, porque todos os órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente vão poder criar formas, desde que tenham um lastro na lei originária, de criar infrações administrativas. Na prática, tanto a União, quanto os estados, quanto o município e Distrito Federal, eles podem, de acordo com os seus interesses, estabelecer diversos tipos de infrações administrativas. E aí, pessoal, o que é importante frisar? Que, por exemplo, o Decreto Federal número 6514 de 2008, ele determina as infrações administrativas no âmbito federal, enquanto a resolução SMA da Secretaria de Meio Ambiente, que agora é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo, a 48 de 2014, traz as infrações administrativas ambientais aqui para o Estado de São Paulo. Além disso, pessoal, é importante dizer que todos os entes vão ter competência para fiscalizar em matéria ambiental. A competência constitucional para fiscalizar é comum aos órgãos de meio ambiente das diversas esferas da federação. Inclusive, o artigo 76 da Lei Federal 9.605 de 98 prevê a possibilidade de atuação concomitante dos integrantes do CISNAMA. Para coordenar isso, a Lei Complementar 140 de 2011, no artigo 17, determinou algumas regras que a gente vai ver daqui a pouco. Então, pessoal, o que é importante vocês terem em mente? Que essa responsabilidade administrativa ambiental, ela é ampla, ela se dá no âmbito dos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, ela tem que ter uma previsão legal anterior, o órgão não pode inventar uma norma, ele tem que ter uma regra jurídica que balize aquele comportamento como uma conduta tipificada como uma infração administrativa, mas eu não preciso de lei em estrito sensu. Isso pode se dar por meio de um decreto, por meio de uma resolução, por meio de uma portaria. E todos os órgãos do Sistema Nacional vão ter competência. Então, se o órgão estadual percebe que alguém está descumprindo alguma das condutas previstas ali no Decreto Federal 6514 de 2008, ele não precisa acionar o IBAMA para o IBAMA fiscalizar. Ele mesmo pode exercer esse poder de polícia e multar esse infrator. Aí, pessoal, vamos lá. O que é importante também comentar? Qual que é a natureza jurídica dessa responsabilidade administrativa?
Se na responsabilidade civil não tem qualquer tipo de discussão sobre a natureza da responsabilidade, que vai ser objetiva, baseada na teoria do risco integral, no caso da responsabilidade administrativa, há divergências na doutrina, na jurisprudência e na posição dos órgãos ambientais. Relembrando, a responsabilidade de natureza objetiva é aquela que vai dispensar a verificação do elemento subjetivo, ou seja, o dolo ou culpa em sentido estrito, para que eu possa imputá-la. Basta que se verifique o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Parte da doutrina entende que a natureza jurídica da responsabilidade administrativa é objetiva, com base no argumento que toda responsabilidade ambiental seria objetiva em razão do que dispõe a Lei Federal 6.938 de 81, no artigo 14, parágrafo 1º. Além disso, o artigo 70, que a gente acabou de ler, quando conceitua a infração administrativa, não traz qualquer elemento sobre a voluntariedade do agente. Então, quando a Lei 9.605 de 98 se referiu à infração administrativa como toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, não se leva em conta qual era a vontade do sujeito que violou aquela regra. Ainda nesse sentido, essa lei, quando exigiu a negligência ou dolo para aplicação da pena de multa, apenas no parágrafo 3º do artigo 72, demonstraria que esse seria o único caso em que se excluiria a regra da responsabilidade objetiva. Outro argumento utilizado é a ideia do princípio indúbio pro natura, que vocês estudaram lá atrás. Em caso de dúvida, ou seja, você prioriza quem? A natureza. Então, havendo uma lacuna na legislação nacional sobre a natureza jurídica da responsabilidade por infrações administrativas, num contexto máximo de proteção ambiental na lei brasileira, o princípio do indúbio pro natura poderia ser alegado em defesa da teoria da responsabilidade objetiva por ilícitos administrativos ambientais. Apesar de algumas divergências, essa responsabilidade objetiva se fundaria na teoria do risco criado, que é diferente da teoria do risco integral. Por quê? Na teoria do risco criado, se admitem as excludentes de responsabilização. Lembram delas? O fato de terceiro, o caso fortuito, a força maior. Essas diferenças se devem porque o foco da responsabilidade administrativa é a conduta e não o dano. Por isso, não teria sentido a aplicação da teoria do risco integral nessa seara. Por quê? Haja vista a possibilidade de imputação de sanção em razão de uma conduta involuntária ou praticada por outra pessoa. Até 2018, a CETESB tinha o entendimento que a responsabilidade ambiental administrativa é objetiva. Agora, eu não sei como isso está. No caso da responsabilidade administrativa subjetiva, ela que é defendida por uma boa parte da corrente, até 2018, a CETESB tinha o entendimento que a responsabilidade ambiental administrativa era objetiva. Agora, nesse momento, eu não sei como é que tá, porque com a história da pandemia, licença maternidade, eu fiquei fora. Eu não vi o que está acontecendo. Porém, esse tipo de abordagem tende a ser modificada com os últimos acontecimentos, já que a doutrina e a jurisprudência do STJ têm se voltado a entender que a responsabilidade administrativa seria subjetiva. E por quê? Bom, primeiro vamos lembrar o que é a responsabilidade subjetiva. Ela vai se centrar na ideia que o que é o cerne da questão não é o dano, mas a prática de uma conduta infracional. Ou seja, o ato de cometer uma infração ambiental. Portanto, não basta que eu verifique a relação causal entre a conduta
e o resultado indesejado. Eu preciso demonstrar que o autor da conduta praticou a ação ou a omissão com dolo ou culpa. E aí a culpa naquele sentido, negligência, imprudência ou imperícia. Além disso, o artigo 14 do parágrafo 1º se referiu ao termo poluidor, enquanto a Lei 9.605 de 98 usa o termo infrator para responsabilidade administrativa. O termo infrator é bem mais restrito que poluidor. Infrator é aquele que infringe ou desobedece alguma regra. Essa corrente, ela ganhou muita força por conta que em 2019, né, o STJ, na verdade, já tinha se manifestado pela responsabilidade subjetiva administrativa nos últimos anos, e esse entendimento foi posto em maio de 2019, e esse entendimento foi consolidado em maio de 2019, porque a primeira sessão do STJ, ela consolidou o entendimento que a responsabilidade ambiental administrativa é subjetiva, ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige a demonstração que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além de prova do nexo causal entre a conduta e o dano. O colegiado ele anulou um auto de infração contra a Companhia de Petróleo Ipiranga, que era proprietário de óleo diesel que foi derramado na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em um acidente ferroviário que ocorreu em 2005, uma vez que não se demonstrou a efetiva participação da empresa no acidente que gerou danos ao meio ambiente. Eles contrataram uma terceirizada para fazer esse transporte, teve um acidente no meio do caminho. Eu separei para vocês aqui a decisão, onde vocês podem ver um trechinho dessa decisão, desses embargos de divergência em recurso especial, que é uma decisão extremamente importante porque consolida esse posicionamento, ou seja, a responsabilidade administrativa ambiental, ela é subjetiva. Isso não quer dizer que os órgãos ambientais vão pautar a sua conduta por essa decisão. O que vai acontecer é que, uma vez que algum administrado seja autuado por esses órgãos ambientais, ele pode, se quiser, entrar com processo judicial tentando que se caracterize a responsabilidade subjetiva, e no STJ isso tem sido reconhecido. No caso do TJ aqui de São Paulo, já desde 2015 se percebe uma virada no entendimento. Até 2015 a gente tem várias decisões indo na ideia da responsabilidade objetiva, e aí a partir de 2015, 2016 você já começa a ver um aumento do reconhecimento das decisões do TJ de São Paulo pela responsabilidade subjetiva em matéria administrativa. Pessoal, a responsabilidade administrativa, a principal peça dela é o auto de infração ambiental. Aqui vocês têm um exemplo pequenininho, que inclusive eu disponibilizei para vocês no Moodle também. Essa é a carinha de um auto de infração ambiental. Ele é o procedimento administrativo destinado à apuração e correção de toda ação ou omissão que viole regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. O que é importante mencionar aqui? Esse auto de infração, ele goza de presunção de legitimidade e veracidade. Se vocês quiserem um exemplo mais próximo da realidade de vocês, quem aqui já levou uma multa de trânsito? Quando você recebe antes, né, você vai receber um auto de infração de trânsito. É a mesma lógica para a questão ambiental. E aí você tem a possibilidade de recorrer desse auto de infração de trânsito, né, junto ao Detran, e na maior parte das vezes você perde. E por quê? Porque todo auto de infração, ele goza de uma presunção de legitimidade e veracidade. Por isso até que quando a gente vai falar da responsabilidade administrativa, que ela é subjetiva, alguns autores vão dizer, entre eles o Milaré, que a gente parte da teoria da ideia da culpa presumida.
Enquanto a subjetiva penal você vai ter a ideia que eu sou inocente até que se prove o contrário, aqui eu sou culpado até que eu prove que eu sou inocente. Por quê? Porque como eu tenho o auto de infração que tem essa presunção de legitimidade e veracidade, vai caber a mim desconstruir essa presunção de legitimidade e veracidade por todos os meios de prova admitidos no direito. Ele vai ser aplicado, né, o auto de infração ambiental, pelos órgãos executores do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, a gente tem o IBAMA, a gente tem o ICMBio, a CETESB, a Polícia Militar Ambiental. Aqui no estado de São Paulo, a gente também tem a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Nós temos os fiscais ambientais municipais. Todos esses atores podem dar início a esse auto de infração ambiental, que é a peça inicial onde se caracteriza a responsabilidade administrativa. Ainda é importante de eu falar do termo de compromisso ambiental, que ele seria equivalente ao termo de ajustamento de conduta que é utilizado na responsabilidade civil. O termo de compromisso ambiental é o instrumento por meio do qual se celebra um acordo entre os órgãos que fazem parte do CISNAMA e o responsável pela atividade utilizadora de recursos ambientais ou capaz de causar impactos ao meio ambiente. E aí, o que acontece? Em vez de eu sofrer uma sanção administrativa, o que eu faço? Eu celebro um acordo com esses órgãos para recuperar o dano que eu gerei, tá? Aqui, se vocês quiserem um exemplo de termo de compromisso ambiental, entrem nesse link que eu disponibilizei. Aí vocês vão ver um termo de compromisso ambiental celebrado com a CETESB, onde a CETESB coloca as condições para aquele degradador não sofrer uma sanção administrativa ou mesmo essa sanção, ela pode, uma vez que eu termine de cumprir a obrigação do termo de compromisso ambiental, essa sanção é tida como convertida num serviço ambiental, tá? E se eu não cumprir? Bom, se eu não cumprir, aí vai ser executado esse termo de compromisso ambiental, que vai ter esse título de valor extrajudicial. No caso da ideia de competência para legislar, lembra que eu falei para vocês que todos os órgãos podiam, aliás, desculpem, no caso da competência para fiscalizar, lembra que eu disse para vocês que todos os órgãos ambientais podiam fiscalizar? Pois bem, o artigo 17 da Lei Complementar 140 de 2011 regulamentou isso. E caso eu sofra a fiscalização de mais do que um único órgão, o órgão responsável pelo licenciamento ou autorização ambiental é aquele que tem a prioridade de lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo para apuração dessas infrações. Porém, quem detém essa competência não o fizer, nada impede que os outros órgãos o façam. Tanto que, nesse sentido, o parágrafo 3º vai dizer o seguinte: o disposto do caput neste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização com a legislação em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado pelo órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização. Então, todos eles vão poder fazer essa fiscalização, sendo que quem tem a prioridade e onde vai correr esse processo, se mais de um fizer, é aquele que tem a responsabilidade pelo licenciamento ou pela autorização ambiental pertinente. As minhas infrações administrativas, pessoal, elas estão concentradas no âmbito federal no decreto 6514 de 2008. Então, eu tenho as infrações contra a fauna, flora, relativas à poluição e outras infrações ambientais, ordenamento urbano e patrimônio cultural, administração ambiental e cometidas em unidade de conservação. Isso quer dizer que essas são as únicas infrações previstas no meu ordenamento jurídico federal? Não, eu tenho uma série de outras infrações administrativas previstas nas leis específicas. Então,
eu vou ter infrações administrativas previstas, por exemplo, na Política Nacional de Recursos Hídricos, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E além disso, os estados e municípios, eles podem sancionar o particular por essas infrações que estão previstas lá no Decreto 6514, né, que é do âmbito federal, mas eles também podem criar novas infrações administrativas, tá? Então, e quais são as sanções administrativas? Primeiro, a sanção, pessoal, é a penalidade aplicada no caso de eu descobrir uma conduta que é classificada como infração. Bom, eu vou ter a advertência, a multa simples, a multa diária, a apreensão, a destruição e inutilização do produto, a suspensão de venda e fabricação do produto, o embargo de obra ou atividade em suas respectivas áreas, a demolição de obra, a suspensão parcial ou total das atividades e ainda penas restritivas de direitos, como, por exemplo, a suspensão ou cancelamento de registro, da licença ou da autorização, a perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito ou benefícios fiscais e ainda a proibição de contratar com a administração pública. Quando a gente viu algumas controvérsias relacionadas à atuação do IBAMA, que ele chegava em garimpos ilegais e colocava fogo nos tratores e nos equipamentos desses garimpeiros ilegais, isso é uma pena prevista dentro do Decreto 6514, que é justamente isso aqui, destruição ou inutilização de produtos. Por quê? Isso daí ocorre em casos... Isso aqui eu vou cortar. Pronto, depois eu falo. Então, por fim, pessoal, as minhas considerações finais são: a responsabilidade administrativa, ela decorre do poder de polícia do executivo e é aplicada pelos órgãos pertencentes ao CISNAMA. Vamos fazer um paralelo com a responsabilidade civil? A responsabilidade civil, ela decorre da iminência de um dano e ela é aplicada pelos órgãos judiciais. A responsabilidade administrativa tem como foco infrações ambientais que podem ser previstas pelos 3 entes federativos. Na responsabilidade civil, eu não tenho como foco a questão da infração, eu tenho como foco a questão do dano. E aí vocês podem me perguntar, ué, mas toda infração ambiental não gera um dano? Não necessariamente. Então, eu tenho uma infração administrativa que é causar poluição. Essa infração administrativa, ela está diretamente relacionada a um dano. Porém, eu tenho outras infrações administrativas, como, por exemplo, funcionar sem licença ambiental ou com a licença ambiental vencida. Nesse caso, eu não necessariamente causei um dano ambiental, mas eu realizei uma conduta que está estabelecida como infração ambiental. Ainda, essa responsabilidade administrativa ainda tem algumas divergências sobre a sua natureza, porém, com o precedente do STJ, tudo caminha para que se consolide o entendimento por sua natureza subjetiva, mas lembrando que o auto de infração, ele tem essa presunção de legitimidade e de veracidade, o que faz com que a gente paute essa responsabilidade subjetiva pela ideia da culpa presumida. E o auto de infração, né, voltando nele, ele é o instrumento base para estruturar essa responsabilidade administrativa, enquanto o termo de compromisso ambiental permite ao infrator regularizar sua situação. Qual que é a vantagem do termo de compromisso ambiental? Porque no termo de compromisso ambiental, que eu celebro com esses órgãos do CISNAMA, eu automaticamente estou também recompondo o dano e, portanto, isso vai me beneficiar na responsabilidade civil ambiental. Enfim, pessoal, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, que é responsabilidade penal.